Ele voltou ao programa, que bom, a gente recebe Thiago Ferreira, tudo Tudo bom? bom, Tati? Prazer em recebê-lo, Tô seja feliz muito em estar de bem-vindo. volta, obrigado. Thiago, eu estou simplesmente apaixonada pela sua receita. O pessoal de casa já sabe, eu amo pistache, tudo com pistache. E aí hoje você traz pra gente um bolo de pistache. Exatamente. Com recheio de brigadeiro de manjericão. Exatamente, Tati. Eu fiz uma viagem agora em janeiro para o Oriente Médio e eu queria trazer alguma coisa diferente pra gente aqui, né? Que tá acostumado muito com bolo de baunilha, chocolate. Então eu pensei, o que será que dá? Daí eu aprendi lá a fazer um bolo que a massa vai o pistache, junto com o cardamomo, que é uma especiaria que as pessoas não conhecem muito bem, mas que é muito gostoso, muito saboroso e aromático também. E o brigadeiro de manjericão foi uma ideia minha que eu pensei, o que daria? Porque ele é muito bom já como café, né? Bolo de café. Agora, para uma festa, o que seria legal para rechear, fazer uma cobertura? Daí eu pensei no brigadeiro de manjericão e achei que casou muito bem. Adorei. Não, arrasou na escolha, Thiago, é diferente, Legal, né? É curioso e por isso que já impressiona a gente quando a gente fala. Depois que a gente vê o prato pronto, já come com os olhos. É uma E delícia aí mesmo. fica aquela, ansiedade, aquela curiosidade pro sabor no momento da degustação. Então fica uma dica super diferente hoje do Thiago aqui no quadro Bom Sabor. Relação dos ingredientes, o que Vamos você lá? utiliza? Bom, primeiro o cardamomo, né? Esse daqui já é o cardamomo moído, é o que a gente vai utilizar. O pistache, açúcar, leite que já está misturado com a essência de baunilha. Tá. Ovos, manteiga, farinha, já está com um pouquinho de sal e o fermento. Perfeito. Tá certo? E aqui, para o nosso brigadeiro de manjericão, a gente tem o leite condensado, a manteiga, o manjericão e leite. Tá bom? Legal. E é bacana que o manjericão ele tem um gosto bem acentuado, um pouquinho que você coloca da folhinha só. fresca. Isso é muito importante frisar, Tati, porque não adianta colocar muita coisa, porque passa um dia, 2 dias, vai progredindo o sabor do manjericão. Então daí ele fica extremamente forte. Então é muito importante colocar só essas 3, 4 folhinhas, já é o suficiente. É um tiquinho. Eu costumo brincar que é um susto. Exatamente. É um susto de colocou manjericão. ali e deixa. Bom, vamos começar então? Vamos. A gente vai colocar a nossa manteiga. Esse bolo, ele é um bolo que tem, como a gente usa manteiga como ingrediente para colocar gordura, nós não vamos molhá-lo depois, porque ele não tem necessidade, porque ele já é bem úmido, né? Vamos então bater no início a manteiga. Ela só deu uma cremosidade nela, a gente já coloca o açúcar. Tá. Uma paradinha para dar uma raspada nas bordas. Ele começa a ficar cremoso, a mistura começa a ficar cremosa e dá uma esbranquiçada, a gente adiciona os ovos. Eu gosto de colocar sempre um de cada vez. São 2, né? São 2 ovos. Sempre com a espátula, a gente dá uma passada assim na beirada, para que os ingredientes se misturem muito bem. E daí a gente já coloca o outro ovo. Tá vendo como já tá ficando bem cremoso, Mudou bastante Tati? a textura, né, Tio? Mudou bastante. Então agora a gente vai colocar os ingredientes secos alternando com o molhado, que é o leite. Tá, só para recapitular, colocamos 160 gramas da manteiga sem sal. Isso. Açúcar, 1 xícara.
Açúcar é 200 gramas de açúcar, 200 que é uma gramas, xícara, tá, exatamente. uma xícara, 200 gramas de açúcar, 160 da manteiga sem sal. Isso. Bateu, misturou, Os dois ovos. Você colocou um por vez, né? Eu coloquei um por vez, exatamente. Legal. E agora a gente vai colocar os ingredientes secos. Eu uso manteiga mesmo para fazer a receita, que é o que a gente normalmente faz, né? Que essa base, por mais que tenha ingredientes que sejam do Oriente Médio, a receita em si da base, ela vem dos Estados Unidos, né? Que é um bolo mais comum que é feito por lá. Então a gente usa manteiga mesmo. Você pode até substituir por margarina, desde que tenha uma porcentagem de gordura mais alta, que a gente fala em uns 80%. Se não, usa manteiga mesmo, que é mais saborosa. Manteiga para dar certo, não errar no ponto. Então, agora a gente começa colocando um pouco da farinha. No total, 200 gramas da farinha de trigo. O pistache. Já colocamos o cardamomo. E um pouco do leite que já está misturado com a baunilha. Meia colher de chá do cardamomo em pó. Isso. E o pistache quanto que a gente utiliza? 100 gramas. 100 gramas. Agora a gente adiciona o resto e finaliza com o líquido. É importante frisar quando a gente está batendo a massa na parte final, quando a gente tem a farinha que a gente está colocando, a gente não exagerar na hora de bater. Que muita gente, dona de casa, está fazendo um monte de coisa, fala, ah, vai incorporar a farinha? Então daí deixa eu ver outra coisa, já agilizar e esquece. E se você bate um pouco mais do que seja, ela acaba desenvolvendo glúten, principalmente se a farinha é muito boa, ela acaba desenvolvendo glúten mais rápido. E o glúten é o que faz o seu bolo solar, se ele for desenvolvido. Né? Então é muito importante, você pega, misturou um pouquinho, viu que os ingredientes se incorporaram, já tá bom. Suficiente, precisa deixar lá batendo, não tem Não, você não esquece. Boa Vamos orientação. colocar agora numa forma, perceba que não é uma forma grande, ela tem uns 17 centímetros, tá? Para essa receita, essa quantidade. Você acompanha a relação dos ingredientes também no vídeo, passando mais uma vez então. 100 gramas do pistache, sem casca e sem sal. 160 gramas da manteiga sem sal. 200 gramas da farinha de trigo. 200 gramas do açúcar, que equivale mais ou menos a uma xícara. 1/4 da colher de chá de sal. Meia colher de chá de cardamomo em pó. 1 xícara de leite integral. 2 ovos e a gente misturou no leite a colher de chá da essência de baunilha. Exatamente. Certo? Uma dica que eu tenho para vocês é utilizar, quando for assar o bolo, ao invés de ficar untando sempre com manteiga e a farinha, porque de vez em quando pode colocar ou manteiga demais ou farinha demais, usa um papel alumínio. Tá? Ele é mais fácil, você molda rapidinho e depois quando você termina, você tira o bolo, é só tirar o papel do alumínio e tá ótimo, você não fica enfiando a faca para tirá-lo depois, né? Tiago, me perdoa, eu não prestei atenção, a gente falou do fermento em pó aqui na receita, na Falou, relação. a gente colocou o fermento em pó. Pede 2 colheres de chá do fermento em pó, é isso Exatamente. mesmo? Tá? Agora a gente leva ao forno, 180 graus, de meia hora a 40 minutos, dependendo do seu forno, ok? Quando ele crescer, colocou o palito, percebeu que tá seco, tá pronto. Legal. Tá bom? Então, eu já trouxe aqui um pronto. Ai, que cor linda que fica. Fica uma cor bem bacana, né, por causa do pistache. Nossa, olha que me Eu chama já atenção. torci um aqui pronto. É muito importante, terminou, assou, antes de você cortar, deixa na geladeira. Porque como a massa tem bastante gordura, ela dá uma encorpada e não esfarela tanto. Tá. Né? Vamos fazer então agora o nosso recheio e cobertura, que é o nosso brigadeiro de manjericão. Quer que eu ligue pra você? Eu liguei. Opa. Opa, foi Temperatura média ou alta? média. Não sei. 6. Bom, então a gente vai colocar o nosso leite e o manjericão. Perceba que é bem pouco manjericão, tá bom? 2 latas de leite condensado já é o suficiente para essa quantidade de manjericão. Perfeito. Bom, a gente vai deixar agora o nosso manjericão fazer uma infusão no leite, ou seja, pegar o gosto do manjericão. Então a gente vai fervê-lo.
Então são 2 latas de leite condensado. Isso. Quanto de leite? 100, são 100 ml de leite. 100 ml de leite, 2 Exatamente. latas de leite condensado e 2, 3 folhinhas de manjericão. De manjericão e também 2 colheres de chá de manteiga. Ok. Né? É um brigadeiro normal, a gente só está substituindo o achocolatado ou o chocolate pelo manjericão, né? Para dar o sabor. Bom, assim que ele começar a borbulhar, o leite querer subir, a gente vai colocar a nossa manteiga. Brigadeiro de manjericão. Tá aí, uma sugestão criativa, diferente do Thiago Ferreira hoje no quadro Bom Sabor. Bem diferente, né? E mesmo se você quiser bolear o brigadeiro para servir em festa, é muito gostoso também. Fica muito, muito legal. Os convidados ficam surpreendidos, né? Porque ninguém tá esperando. Porque quando eu fiz aquilo lá em casa, eu falei, adivinha o que que é? Eu nem falei o que que era. Eu falei, experimenta, adivinha o que que é. E todo mundo fica naquela dúvida, porque a gente está acostumado ao manjericão sendo salgado, né? E o manjericão, ele é utilizado muitas vezes em drinks e em doces. E é legal a Aí gente afora. mostrar isso aqui, né? É. É como o próprio abacate. Outro dia a gente está fazendo algumas receitas mexicanas. Exatamente. E aqui nós, brasileiros, geralmente a gente costuma consumir o abacate com açúcar, né? De uma maneira doce, ou só a fruta. E isso é muito legal, porque na verdade é uma coisa brasileira de usar o abacate assim, porque no resto do mundo o mais comum São é o pratos abacate salgados, né? ser salgado, exatamente. A nossa manteiga já dissolveu, então a gente já deixou aqui. Como a gente tem um tempo curtinho, a gente já vai adicionar o leite condensado, Tá. mas realmente até levantar fervura, você espera o seu manjericão lá dentro, ok? Leite levantou fervura, aí sim eu acrescento o nosso leite condensado. Bom, por fim, a gente coloca o leite condensado e a gente vai mexer, diminui a temperatura para média, média baixa, e a gente vai mexer até ficar naquele ponto mesmo de brigadeiro. É muito importante salientar que como você colocou o leite, ele está mais líquido, então vai demorar um pouco mais de tempo para ele reduzir até você chegar à cremosidade que você quer, a textura. Se você quiser bolear, então, você ainda deve demorar um pouco mais do ponto de cobertura e de recheio. Vai ficar bem encorpado. Né? Exatamente. Bom, mais ou menos que você vai esperar aí nessa temperatura são uns 10 a 15 minutos, para ele realmente chegar nessa textura, tá? E aí não tem segredo, né, tio? O pessoal de casa é aquele ponto de brigadeiro que a gente está aquele ponto de acostumada. brigadeiro. Esse vai demorar um pouquinho mais para chegar nesse ponto. Exatamente. Eu sempre gosto de frisar porque muita gente fica assim, ai, quando é que o brigadeiro está desgrudando? O que é desgrudar da panela, né? De vez em quando é muito difícil da gente entender o que é isso. Eu prefiro olhar na colher. Porque quando a gente coloca o brigadeiro, olha só, ele está líquido, ele cai como se fosse água mesmo. A partir do momento que ele começar a cair em bolotas, assim, não é aquela coisa muito encorpada, mas é que ele começou a pingar em vez de escorrer, o brigadeiro está pronto. Ai, que ótima dica, essa eu não conhecia, não. Exatamente, exatamente. Ela é muito mais fácil porque você fica lá, porque o brigadeiro ele começa a desgrudar em vários pontos, né? Interessante. E isso, muitas vezes a pessoa ela perde a mão, acaba esperando ficar aquele negócio realmente que já saiu da panela e daí ele fica muito duro quando Faz chega o a teste da temperatura colher. ambiente. Exatamente, Arrasou. ambiente. E em caso o pessoal espera chegar naquele ponto tradicional, aqui a gente já tem... Vamos só mostrar essa massa? Vamos. Fatiada? Ó, perceba, dependendo do pistache, ela pode ficar mais verde ou menos verde, ok? Perfeito. Bom, eu já fatiei, você pode fatiar em 2, aquele lá tá fatiado em 2, Legal. aqui eu fatiei em 1, ok? Olha só como fica bem verde. E aqui eu já tenho o brigadeiro. O brigadeiro ele já tá cremoso, olha só como ele sai fácil. E daí a gente vai começar a rechear Bolo de aqui. pistache com brigadeiro de manjericão, sugestão hoje do chefe Thiago Ferreira. Thiago vai recheando. Eu vou pedir licença, viu, Thiago? Claro. Tá lindo, tá até dó de desmanchar, mas eu vou ter que partir esse bolo sensacional que o Thiago trouxe pra gente. Essa decoração linda. Super macio, hein? Super macio. Só que na hora de partir com a espátula já... É que você fez até uma graça também, ficou Exatamente, bem bonito, com né? o chocolate, Colocou um pouquinho. né? Eu acho isso muito importante também, porque ajuda na apresentação daquele Essas álbum. lâminas também, né, de chocolate. Ai, deixa eu te dar um beijo. Obrigado, Sabor, Tati. receita boa. Ai, que delícia, turminha. Agora é aquela hora que eu mais gosto. Vamos ver?
sensacional. Uma das melhores receitas apresentadas no programa. Quer uma dica? Faça, se possível, ainda hoje. Fui! Arrasou! Não é demais? Muito bom!